E depois de um tempo voando pelo espaço, Marcos ouviu um pedido de socorro de uma menina que estava tendo sua família ameaçada por bandidos, para ela desistir de uma prova de estudos, que senão iriam acabar com a vida deles. E o Marcos abriu um portal e foi para lá rapidamente. E quando ele chegou perto da casa que estavam os bandidos, rodeando, de repente ele viu que começou a aparecer umas cobras que estavam indo para cima dos bandidos. E os bandidos perceberam que estava começando a chegar muito. E eles se desesperaram e saíram correndo de lá. E as cobras tudinho se dissiparam rapidamente. E o Marcos perguntou para Ashera se tinha mais alguém por lá por perto vendo isso. Ele acha que tem alguém com poderes que fez essas coisas. E a Ashera disse para ele dar uma olhada para trás dele. E ele olhou para trás e viu um garoto lá rindo. E o Marcos perguntou quem ele era. E o garoto disse que o nome dele era Ricardo, o colossal brincalhão. E o Marcos perguntou se foi ele que fez aquilo com as cobras. E ele disse que sim. Ele havia falado com as cobras para dar uma ajuda. Ele achou muito injusto a situação de uma garota que está querendo desenvolver bem no estudo, querer estudar e ser alguém na vida. E vem um filhinho de rico mimado que não suporta ver uma coisa dessa e tenta impedir. E ele chamou as cobras e combinou com elas para assustar os bandidos. E Ricardo ficou voando por lá, ao redor da casa, dando uma olhada. E o Marcos perguntou se ele também ouviu o pedido de socorro dela. Ele disse que ouviu de outra pessoa, mas que também passou por perto depois que viu a situação e também viu ele chegando. E o Marcos disse que o nome dele era Marcos, o Colossal. E o Ricardo perguntou se ele tinha algum outro codinome, alguma coisa além de Colossal. E o Marcos disse que às vezes ele ia chamar de denunciador. E o Ricardo ficou interessado para saber o porquê. E o Marcos falou que no mundo de origem dele, ele costumava denunciar os bandidos que faziam coisas ruins. Ele paralisava os bandidos e deixava a denúncia já para a autoridade só levar. Só que começou a não ter mais bandido. Mas já que tem uma situação dessa aqui, eu vou resolver. E o Ricardo perguntou se poderia ir com ele. E o Marcos disse para ele ir também. Abriu um portal, chegou na nave. E perguntou para Ashera qual era a situação dessa família. E a Ashera disse que era uma parte do que o Ricardo acabou de contar, mas tinha mais. E o Marcos foi até o Globo do Tempo para obter informações sobre esses bandidos, para denunciar seus atos. E o Ricardo foi também. E ele ficou fascinado com o Globo do Tempo. Ele disse que vai ser muito legal quando ele poder viajar no tempo também. E ele viu o momento em que uma garota estava sendo perseguida por um bandido, mas que ela ainda não havia percebido. E ele deu um jeito de fazer com que os bandidos fugissem. E ele acabou assistindo lá um pouco e o Marco viu que no momento que a garota estava segura, ele começou a pular pelo alto de algum monumento, que iria fazendo uns sons e brilhando mais luzes. E a garota percebeu isso e começou a ficar atraída por isso, achou muito legal. E ela começou a correr atrás dele, vendo cada salto que ele dava e cada som que fazia, como se fosse uma música. E até que no momento ele sumiu. E quando ela ficou procurando, ele apareceu atrás dela, tocou o nariz dela e fez um barulho. Só que aí ele sumiu. E o Marcos perguntou pra ele se ele por acaso não tinha medo de acabar provocando pânico na menina. E o Ricardo disse que não. Ele gostava de interagir de uma forma mais divertida com as pessoas, trazer mais alegria para elas que muitas das vezes estão sofrendo. E o Marcos continuou vendo a respeito dos bandidos e ele descobriu que era uma família rica que estava querendo fazer com que seu filho tirasse o primeiro lugar e estava querendo eliminar todos os que estavam na frente dele. E eles ficaram ainda com mais raiva essa família porque eram pessoas negras e o Marcos percebeu que esse mundo também era racista e começou a juntar mais provas. E o Ricardo disse que iria dar uma volta por aí e ele acabou abrindo um portal lá no Globo do Tempo e entrou. E a Ashera ficou vendo o que ele estava fazendo e percebeu que ele chegou numa escola onde estava aquela garota e aí ela reconheceu ele e ficou meio com medo de perguntar sobre quem ele era. E ele disse que era um herói que estava lá para ajudar. E ela ficou meio sem acreditar no momento, mas lembrou do que ele havia feito, que era muito fora do comum. E no momento chegou lá uma garota loira que falou que era para ele sair da frente, um bando de lixo. E o Ricardo disse que não é legal de chamar ninguém assim, porque eles não são lixo, são pessoas assim como ela. E ela disse que não tá nem aí porque esses pobres negros estão falando, e ela é melhor do que qualquer um, e qualquer um gosta dela. E o Ricardo disse que teria que discordar dela, porque nem todo mundo pode gostar dela e achar ela tão atraente e bonita como ela se acha. E ela disse que isso não é verdade. E o Ricardo foi até um garoto, e
trouxe ele até lá e perguntou para ele se ele achava essa moça bonita. O nome dela era Angélica. E o rapaz disse que não. Ela era uma pessoa difícil de lidar, brigar com qualquer um que contrariava ela, fazia birra por coisa pequena, ficava falando mal dos outros e rebaixando. Ela não é uma pessoa muito agradável de se viver. E a Angélica disse que isso não é verdade, não está vendo quão bonita ela é, quão popular ela é. E ele disse que não, ele não vê como os outros ficam vendo. E ela disse que ele deveria ser cego mesmo para não ver o quão bela ela é. E ele disse que era cego mesmo, e que por isso que não via ela pela beleza, mas sim pelo jeito que ela tratava os outros, que ele ouvia. E pelo que ele ouviu, ele sabe que ela não é bela por dentro. E o rapaz saiu de lá, e o Ricardo disse que já era o suficiente. E ela, meio contrariada, acabou saindo de lá com raiva. E aquela garota foi com o Ricardo e disse que nunca ninguém teve coragem de enfrentar ela. E o Ricardo disse que ela só precisava mesmo enxergar as coisas como eram, até mesmo quando foi falado através de um cego. E a garota disse que ele era diferente mesmo, parecia ser mesmo o herói que ele estava dizendo. E o Ricardo disse que eles precisavam ver as coisas de um jeito melhor, até mesmo um cego consegue enxergar melhor do que as pessoas desse lugar. E o Marcos conseguiu as provas que precisava e acabou mandando para as autoridades daquele lugar. E o Ricardo acabou indo para um outro canto depois com aquela menina. E o Marcos foi junto, viu o que ele estava fazendo. E ele viu que o Ricardo chegou em uma área onde tinha muitas pessoas negras. E viu aquela garota lá que chegou por lá. E o Ricardo estava falando para ela que ela não precisava ficar vendo a vida do jeito que todo mundo via. Ela poderia ver a vida melhor do que é. E ela disse que era fácil para ele dizer, mas é bem difícil de fazer. Mas o Ricardo mostrou para ela que, em vez de ver só um rio, aí ela poderia ver uma oportunidade de várias coisas, como por exemplo, as crianças que estavam pulando, tomando banho alegres, sem se importar com mais nada, só aproveitando o momento. E ela ficou observando o que ele estava dizendo e mostrou também umas crianças que estavam brincando umas com as outras, sem se importar com amanhã. As pessoas podem ser felizes, depende do jeito que elas veem o mundo, e as crianças simplesmente elas são felizes pelo fato de existir aqui, sem se preocupar com mais nada. E ela ficou prestando atenção, e o Ricardo disse que a felicidade está de dentro para fora, e ela não precisava ficar procurando tanto em bens materiais ou coisas. E ela ficou atenta no que ele está falando, e o Marcos também, de longe. E a menina disse que é bem difícil quando a sociedade tenta te falar constantemente que você é inferior, que não consegue fazer grandes coisas. E o Ricardo disse que não era para se preocupar com o que as pessoas falam, porque se ela focasse no que ela queria, ela poderia alcançar grandes coisas. E o Marcos chegou por lá e o Ricardo perguntou se ele já acabou de fazer o que tinha que fazer. E o Marcos disse que já, e que iria ficar tudo bem, e que as coisas iriam melhorar para garota lá e as pessoas que eram da sociedade dela. E a garota perguntou quem ele era, e o Marcos disse que era um herói assim como o Ricardo, e que estava lá para ajudar. E ela perguntou como ele poderia ajudar eles nessa situação difícil. E o Marcos falou que já viu que tinha algumas pessoas que estavam querendo atrapalhar ela de crescer, mas já deu um jeito de expor essas pessoas. E ela vai conseguir crescer e vai conseguir alcançar sucesso, assim como o Ricardo está incentivando ela. E ela ficou meio sem acreditar, mas aí o Ricardo disse que ela só precisa persistir e insistir naquilo que quer. E com determinação ela pode alcançar muito mais do que ela pensa. E ela resolveu acreditar nele e foi para casa dela esperar o resultado das provas que ela tinha feito naquele dia. E o Marcos foi com o Ricardo até o Globo do Tempo e mostrou para ele que depois da denúncia que ele fez, que ele havia descobrido ainda mais coisas. As autoridades começaram a investigar casos de fraude e de manipulação de notas para fazer com que filhos de ricos brancos tirassem notas maiores. E depois de tudo isso vai virar um pouquinho de um escândalo, só que aí as pessoas negras vão acabar ganhando e vão começar a construir uma sociedade melhor, onde vai haver mais igualdade, depois de ver que todo mundo pode crescer igualmente. E o Ricardo disse que isso era incrível e que gostaria de poder fazer grandes coisas assim. Mas aí o Marcos disse que já foi checar o que ele fez por aqui e disse que já foi uma grande diferença e que ele conseguia fazer as coisas incríveis sendo do jeito dele. O Ricardo disse obrigado, mas que agora ele tinha que ir. Ele só vai se despedir da sua nova amiga e já tem que ir para outro mundo para levar alegria para ele e esperança. E o Marcos se despediu dele
E o Ricardo foi embora e o Marco foi embora para o espaço.